E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Morcego falando novamente com vocês, abordando a nossa filosofia morceguística sobre os assuntos da atualidade do nosso tempo, século XXI. E hoje o assunto é duas coisas muito importantes que Neymar e Daniel Alves nos ensinaram. Indiretamente, né? Não foi a intenção deles, mas eles nos ensinaram essas duas coisas muito importantes, principalmente para os homens, tá? Gente, então é o seguinte: todo mundo sabe a história aí que aconteceu do Neymar, do Daniel Alves, jogadores famosos, hiper ricos, tem toda a liberdade de fazerem o que quiserem, né? Carreiras consolidadas, vencedoras. Então, isso daí é um dos tópicos que eu vou abordar no segundo tópico, mas o primeiro tópico é o seguinte, né? São dois. O primeiro é que nós, homens, temos que tomar todos os cuidados possíveis hoje em dia em relação às leis, tá? Porque, por exemplo, todo mundo lembra do caso da Nájila, né? Com o Neymar, né? Que claramente ela estava. Ela não conseguiu provar o que ela queria provar. Vocês lembram do caso? Eu não sei se pode falar a palavra aqui. Eu prefiro não falar, mas vocês sabem do que eu tô falando. Então, assim, a gente vê cada vez mais, cara, casos de falsas acusações sobre os homens, porque tá meio que se tornando uma mania fazer isso, né? Por quê? Porque a mídia está indiretamente influenciando a ser feito isso, colocando o homem como um possível agressor, um possível mau elemento, um possível opressor, né, sobre as mulheres em geral, e a mídia tenta colocar na cabeça das mulheres todas essas questões, e isso influencia em algumas mulheres que já têm uma má índole a querer transformar isso em algo real, né? Então, vamos pensar com a cabeça dessas digníssimas aí, né? De má índole, estou falando, não todas, mas das digníssimas de má índole. Elas pensam, se a lei está ao meu favor, se há brechas na lei para eu poder fazer tudo o que eu quiser, se a própria lei já me coloca como uma vítima em potencial e o meu parceiro como um opressor em potencial, e esse parceiro, esse opressor, ele tem muito dinheiro para poder ser arrancado dele, muita mídia para ser arrancada dele, né? Então existe ali um certo movimento para que essas pessoas façam isso, tá? No caso da Nájila, vocês lembram que ela foi para Paris na época, o Neymar colocou ela dentro de um hotel para poder ficar vendo assim. É uma história meio, cara, nojenta assim, sabe? Porque eu não consigo entender um cara do nível do Neymar se sujeitar a fazer um negócio desse, cara, sabe? Tipo, você falar com uma mulher pela rede social e você pagar para levar ela para Paris, para ela ficar no hotel, para você ir lá e ter sabe o que com ela, e tanto faz, meio que tanto faz, você não tem nenhuma convivência, nenhum conhecimento sobre a pessoa mesmo, não só a aparência, mas a pessoa. Então, assim, não era mais fácil contratar uma do Job, por exemplo, sabe? É muito estranho, cara, assim, eu acho, eu gosto até do Neymar, assim, sabe? De algumas atitudes dele, mas eu acho ele, cara, um pouco um cara que em alguns conceitos dele ainda são muito infantis, assim, eu percebo isso. O jeito que ele se veste, tipo, os tipos de evento que ele vai, entendeu? As mulheres que ele se relaciona, na maior parte delas, tudo meio que infantilizado, pessoas que não são muito maduras, assim. Eu não estou falando de questão de idade, eu estou falando de questão de cabeça. Existem muitas mulheres mais novas que são maduras, tá? Que são mais maduras, né? Mas essas que o Neymar se relaciona, geralmente a gente percebe que
não são as melhores escolhas, não são as melhores opções. E naquela época, no caso da Nájila, ele quase se ferrou, cara. Quase se ferrou. Tipo, foi meio que sorte, assim, ele ter mais ou menos escapado ileso dessa. É porque o caso da Nájila era muito fraco, assim, o caso dela, né? Então, tipo, ela não conseguia provar nada. Tinha aquele lance do tablet. Todo mundo lembra aquela história do tablet, né? Surgiu várias piadinhas sobre esse tablet, né, na época ali, né? Não sei o que, perdi alguma coisa, deve estar no tablet da Nájila, né? Sempre tinha isso. Então, o Neymar, cara, ele vacilou muito nesse caso aí. E esse caso aí também vai servir para eu pontuar o segundo tópico que eu vou falar depois, tá? E do Daniel Alves, essa questão também, né? Dessa acusação que ele teve, ele ficou preso, cara, não sei quanto tempo, mais de um ano preso. Ele chegou a ser condenado, né? Agora foi anulada a sentença, mas ele chegou a ser condenado por isso, cara. Entendeu? O que aconteceu ali? Pelo que eu entendi da história, ele encontrou uma moça numa balada e os dois foram para o banheiro da balada e aí há diferentes versões sobre o que aconteceu. Eu acredito na versão do Daniel Alves, acho que faz muito mais sentido, tá? Que foi tudo consensual e tal, mas é uma visão que eu tenho, não posso ter certeza sobre isso. E isso daí me mostrou também, cara, primeiro que, pô, o Daniel Alves é casado, cara. Então, tipo, meu, ele vai numa balada pra sair com qualquer rameira aí, trair a esposa dele. Primeiro que já é um negócio muito muito tosco, sabe? Eu acho muito errado, né? Eu, de forma alguma, vou apoiar isso daí. Eu sou contra relacionamento disfuncional, né? Mas se você tá num relacionamento, então você respeita a pessoa que você está. Só que daí também entra nesse caso do Neymar, né? Porque, cara, a mulher hoje em dia ela pode falar o que ela quiser contra você. Ainda mais se você encontrar ela em uma balada, alguma coisa assim, uma coisa que você não tem controle, né? Um local aberto e você acabar se relacionando com ela, você corre sério risco, né? Porque se ela, por exemplo, vamos supor, ela não gostou do que aconteceu depois, ela se arrependeu. Então vou dizer que foi, vocês sabem a palavra, e vou denunciar ele. Né? Então é muito perigosa essa história aí, porque a lei, né, o Dom Sandro fala muito disso, e ele tem razão. A lei dá totais brechas para você, homem, levar uma falsa acusação e ter que pagar por um crime que você não cometeu, tá? Então você tem que estar munido de todas as coisas. Tipo aquela história do Hakimi lá do Paris Saint-Germain, que ele se separou e a mulher dele queria metade dos bens e os bens estavam todos no nome da mãe dele, né? Os caras estavam falando que ele é gênio, né, tal, não sei o que. Cara, é melhor deixar no nome da mãe do que do nome da esposa, né? Com certeza, mas sei lá, a mãe, vai que a mãe também dá a louca ali nela e ela pega os bens do cara, né? Muito mais difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Mas foi uma alternativa que ele encontrou ali para proteger o patrimônio dele, né? Então, o primeiro tópico é esse. Primeiro, homem, você tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque você pode levar qualquer falsa acusação por qualquer coisa que possa acontecer. Se você, por exemplo, se você tá com uma menina, com uma moça, mulher, num lugar, né? E vocês tomam uma cerveja, por exemplo, e vocês acabam tendo algum tipo de relação ali e tal. Ela pode alegar, consensual, ela pode alegar depois que você induziu ela a tomar aquilo e ela saiu de si própria, ela não estava nas faculdades mentais dela completas e ela querer te denunciar por isso e você vai preso, cara, por isso. Então, esse é o primeiro tópico. Muito cuidado, cara. Muito cuidado. Eu não aconselho a fazer isso. Primeiro que eu já não sou muito a favor, cara, de você ter relação, né, com uma pessoa que você meio que nem conhece direito. Tipo, eu não acho isso muito legal. A não ser que seja uma do job, porque daí, tipo, já tá meio que um pré-acordo definido ali, ninguém vai se machucar.
e é só aquele momento mesmo, é para aquilo que vocês estão ali, então ok. Fora isso eu acho um pouco complicado, tá? O segundo tópico é o seguinte, e é o mais forte dos dois, no meu ponto de vista. Vendo esses dois casos aí e os desdobramentos que aconteceram, a vida do Neymar, do Daniel Alves, né? A do Daniel Alves foi essa questão que aconteceu aí, que ele foi preso, e a do Neymar foi a questão da Nájila, mas também foi a questão última agora, que ele teve um filho fora do casamento dele, do relacionamento dele com a Bruna Biancardi, e também essa questão que ele foi na festa lá, que teve várias do Job ali na festa, com vários homens, e tem gente que diz que ele saiu com uma do Job, tem gente que diz que não, é um negócio que meio que tá em aberto. Eu acredito que ele tenha saído sim, porque faz sentido pelo que eu li ali, tá? Então assim, essas duas questões desses dois jogadores de futebol me fazem acreditar o seguinte, o segundo tópico aqui. Tem homens ricos, milionários, que os sheds, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, tá? Eles podem fazer o que eles quiserem. Por quê? Cara, olha só, pensa comigo. Neymar é um cara que você olha e você... Tô perguntando isso pras mulheres. Esquece que ele é um jogador de futebol famoso, rico. Veja somente as atitudes dele, a aparência dele e tal. Você diria que ele é um cara foda? Tirando essa questão do futebol. Ele é um cara foda de opinião, ele é um cara foda de shape, ele é um cara foda de amadurecimento, ele é um cara foda de inteligência. Não me parece, tá? Nem de longe. Ele é um cara até que me parece um pouco infantil em algumas atitudes, como eu disse. Então ele não é nada demais que chamaria a atenção de uma mulher comum, né? Mas ele tem muita grana. Ele é milionário, ele é bilionário. Então, ele foi lá, traiu a mulher dele, teve um filho fora do relacionamento. Um filho fora do relacionamento na mesma época que ele também engravidou a própria mulher dele, a Bruna Biancardi. E eles estão juntos, cara, como se nada disso importasse. Agora eu te digo, você, um homem comum, ou um assalariado, ou um empreendedor aí, individual, que ganha ali no máximo, ali, vamos chutar ali os seus, sei lá, 10 mil por mês, uma coisa assim. Ou que ganha um salário mínimo, ou 3, 2 mil, alguma coisa assim. Até 10 mil no máximo. Você acha que você poderia fazer isso? Que a sua namorada poderia fazer isso? Claro, cara, você não pode fazer isso. Só o Neymar pode fazer isso. Ele pode arrebentar a mulher, pode humilhar a mulher, ele pode fazer o que ele quiser, pode trair a mulher dele, ter filho fora do casamento, que ele vai arranjar uma mulher 1000 vezes melhor que a sua em questão de aparência sempre, porque ele tem dinheiro. E tipo, vocês lembram quando o Neymar estava falando lá com a Nájila por mensagens e vazou essas mensagens, né? Ele próprio vazou essas mensagens. Você lembra o que ele falava pra ela? A gente deve pensar assim, alguns mais ingênuos devem pensar que ele falava sobre coisas inteligentes, né? Cantadas inteligentes, ele era carinhoso. Não. Ele fala, qual que era a frase que ficou famosa dele mesmo? É saudades do que a gente não viveu ainda, né? Era só coisa desse nível. Então assim, cara, quando tem um PUA aí, um coach que fala, não, que você tem que falar isso para sua mulher, para sua esposa, que não sei o que. Cara, isso é conversa. Isso é conversa, cara. Você pode fazer o que você quiser, contanto que você tenha dinheiro, cara. Você pode fazer o que você quiser. Que esses caras que não têm dinheiro, eles podem passar o ano que quiser, eles podem ficar velhos, eles podem passar, sei lá, mano. Eles só não podem perder o dinheiro que eles têm. Mas como é muito dinheiro, então é muito difícil eles perderem tudo. Então, não existe essa possibilidade. Então, cara, eles podem enganar, eles podem trair, eles podem sair com outra mulher tendo um relacionamento, eles podem ter filho com outra pessoa. Eles podem fazer o que eles quiserem, cara.
O Daniel Alves, ele pode, por exemplo, trair a esposa dele numa balada e ser preso por isso, e depois ter que entrar no julgamento, o mundo inteiro sabendo disso, e a mulher dele continuou com ele, e agora vai ter um filho dele. Então, assim, eu quero que você pense, cara, é justo isso? É justo você se humilhar, é justo você trabalhar para arregaçar, você estudar, você jogar altos papos ali para conquistar aquela moça que você quer, aquela garota que você quer, sendo que, por exemplo, o Neymar e Daniel Alves, só pela grana que eles têm, eles conseguem a mulher que eles quiserem, a hora que eles quiserem, eles, entre aspas, compram a felicidade. Felicidade entre aspas também, porque isso é uma questão um pouco questionável, o que é felicidade. Mas se o seu sonho é ter uma família, se casar, tal, pense que o Daniel Alves e o Neymar, eles podem ter isso sendo uns merdas de uns namorados, só porque eles têm dinheiro. Porque o que manda hoje é dinheiro, galera. É fama, é status, poder. Não é mais quem você é. Não é mais os bons princípios que você tem. Ninguém mais liga para bons princípios. A não ser você mesmo, se isso for bom para você. E vai ter pessoas que vão falar para você assim, mas, sei lá, por exemplo, na igreja tem moças que veem bons princípios, não sei na onde. Duvido muito. Então, lógico que não todas, né? Existem sempre exceções, né? Mas a maioria não, cara. O que manda hoje é status e grana e poder também. Então eu quero que vocês pensem isso. Por que ficar ralando tanto de melhorar de vida, de melhorar de salário acima do que você necessita, né? Por que tentar ser o super-homem, né? O Bruce Wayne ali, o cara cult, o cara inteligente, sendo que se for para a questão de relacionamento, você não vai precisar de nada disso, assim. Vai precisar de grana. Grana você vai precisar, mas muita grana, né? Para você fazer o que você quiser. Então, você tem que ser inteligente por você, você tem que trabalhar por você, você tem que ganhar a grana por você, você tem que fazer as melhores coisas, ter os bons princípios por você. Não para ter um relacionamento. Não caia nessa ilusão, porque muito obrigado ao Neymar e Daniel Alves por terem nos mostrado essas duas realidades, né? A realidade dos perigos que o homem corre hoje no século XXI e também a diferença do que um homem pode fazer e outro não, tá? Do que é aceito por um tipo de homem e do que não é aceito por outro tipo de homem e como isso é injusto, né? Bom, galera, mas o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a todo mundo que escutou até o final. Espero que vocês curtam, comentem, compartilham e também se inscrevam no canal, porque vou manter esse canal à constância aqui, 3 a 4 vídeos por semana, para vocês irem se entretendo e a gente debater aqui sobre os assuntos da atualidade. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Morcego.